Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade à série sobre o livro de Provérbios com o nosso episódio número 15. Fique atento até o final deste vídeo, assista e se gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like, deixe seu comentário, certo? Que o Senhor nos abençoe em mais um episódio. Oi gente, hoje estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série que estamos meditando ao longo desses vídeos sobre o livro de Provérbios. E pelo menos eu estou aprendendo bastante com essas lições, tá certo? Hoje nós vamos estudar o nosso capítulo número 19, né? Nesse episódio número 15, tá, gente? Nós vamos estudar o capítulo 19. Desse capítulo, eu extraí 7 lições aqui que eu considerei importante para a gente estar estudando aqui no nosso episódio, tá certo? A nossa primeira lição, eu extraí do verso número 2. Olha o que diz o verso 2, tá? Assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com os seus pés, peca. Nossa, qual é a orientação que o Senhor tem para nós aqui através desse versículo, né? Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, certo? Não é bom a alma ficar sem conhecimento, certo? E o que se apressa com os seus pés, peca. A lição que eu extraí para nós através desse versículo é: não é bom agir sem pensar, gente. O que é que isso significa? É isso mesmo que está dizendo aqui no versículo 2, certo? Então, a primeira parte do versículo diz assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Né? A nossa alma precisa ter conhecimento, nós precisamos ter entendimento, né? Para que a gente possa refletir, para que a gente possa aprender a pensar antes de tomar alguma atitude, certo? Antes de falar alguma coisa, de tomar uma decisão. Então, se a gente não utilizar o nosso entendimento, né? Se a gente não pensar, se a gente não refletir antes, né? E a gente se apressar, como diz aqui na segunda parte do versículo, e o que se apressa com os seus pés, peca. E se a gente se apressar, né, tomar atitudes apressadamente, né, sem refletir, sem pensar, a gente pode acabar inclusive pecando, desobedecendo a Deus, desagradando a Deus nas nossas atitudes impensadas. Então, aquele que é sábio, que é prudente, certo? Ele procura refletir, procura pensar, ele antes de tomar alguma atitude, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa. Inclusive a gente já falou isso aqui em lições anteriores, que o indicado, o correto é a gente pensar antes de falar alguma coisa, né? Então essa é a orientação que o Senhor tem para nós através desse versículo, tá? A lição é: não é bom agir sem pensar. Vamos pensar, vamos refletir antes de tomar alguma atitude, para a gente acabar inclusive, né, a gente pode até pecar se a gente não pensar e tomar uma decisão apressadamente, certo? Sem refletir, tá bom? Essa é a nossa primeira lição. Não é bom agir sem pensar. A nossa segunda lição eu retirei dos versos número 4 e número 7. Olha o que diz a palavra de Deus. No verso 4 diz: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. E o verso 7, o que é que nos diz? Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos, certo? O que é que Deus está falando para nós? Que a riqueza, ela pode atrair falsos amigos, certo? É o que está nos dizendo aqui, ó. As riquezas granjeiam muitos amigos, ou seja, aquela pessoa que tem posses, né? Que tem condições, que tem influência, que pode atrair pessoas por causa de interesses, né? As pessoas, infelizmente, muitas pessoas buscam se aproximar das outras com interesse, né? Em ser reconhecido, em desfrutar de algum benefício material,
Infelizmente, muitas pessoas se aproximam das outras porque é famosa, porque é conhecida, porque é reconhecida, porque é bonito, porque tem dinheiro, porque é inteligente, certo? Então, as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Então, o pobre até o amigo dele o deixa. A palavra de Deus diz que todos os irmãos do pobre o aborrecem. Né? O verso 7. Quanto mais se afastarão deles os amigos. Se os próprios irmãos, né, daquele que é pobre, desprezam, né, essa pessoa por ela ser pobre, imagine os amigos. Se os irmãos de sangue, né, as pessoas da família, desprezam o pobre porque não tem condições, imagine os amigos. Então, a riqueza ela é boa, né? Porque pode nos ajudar financeiramente, até para a gente ajudar na obra de Deus, dar uma vida confortável para nossa família, ajudar as pessoas da nossa família, os ministérios. Mas a gente tem que ter cuidado com as consequências, né? Infelizmente, muitas pessoas tentam se aproximar e não são verdadeiros amigos, né? São pessoas apenas interessadas no que temos ou que nós podemos oferecer. Infelizmente, essa é a orientação que o Senhor tem para nós, que a riqueza, ela pode sim atrair falsos amigos. Então vamos ter muito cuidado se você for abençoado financeiramente, para aquelas pessoas que estão se aproximando de você, se elas estão se aproximando em verdade, em integridade, ou se elas têm outros interesses por trás da aproximação, tá certo? Nossa terceira lição eu extraí dos versos 5 e 9, que diz assim a palavra do Senhor nos versos 5 e 9. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Esse é o verso 5. O verso 9 diz: a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Então, os dois versículos estão dizendo a mesma coisa. Qual é a orientação do Senhor para nós? É que o mentiroso não escapará. Gente, a mentira, né? Existe um ditado por aí que a mentira tem perna curta. Ou seja, o mentiroso, ele não vai muito longe, né? Se a perna dele é curta, ele não consegue, acredito, que percorrer grandes caminhos. Então, o mentiroso não vai escapar, certo? Não adianta a gente mentir, que vai chegar um momento em que Deus vai trazer juízo sobre essa pessoa, né? A palavra de Deus mesmo está dizendo: a falsa testemunha não ficará inocente, né? Aquele mentiroso. E o que profere mentiras não escapará. Então, se às vezes você escorrega uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, vamos deixar esse hábito, porque mais cedo ou mais tarde seremos pegos, né? O Senhor trará juízo, ou seja, o mentiroso, ele não escapará, tá bom? Essa é a nossa terceira lição. A nossa quarta lição eu extraí do verso 13. Olha o que diz o verso 13. Grande miséria é para o pai do filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher, né? Grande miséria é para o pai o filho insensato, desculpe, eu disse do filho, ou filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Qual a orientação que Deus dá para nós através desse versículo? Olha, os filhos insensatos e uma esposa briguenta constituem um lar infeliz. É muito triste, né? É muito triste para um pai ter um filho sem juízo, insensato, desobediente, que desonra a família. É uma tristeza muito grande, é motivo de infelicidade para esse pai. Da mesma forma, né, como uma torneira que não para de pingar. Já viu que coisa chata? Aquela torneira só pingando, pingando, pingando. Aquilo aborrece, aquele som, tira a nossa concentração. A gente não fica bem, né? Só com aquela torneira pingando. Aqui a palavra do Senhor diz, né? Como um gotejar contínuo as contenções da mulher. Ou seja, você ter dentro de casa também uma mulher que é briguenta, é rixosa. Inclusive, em Provérbios capítulo 21, no verso 9 e 19, fala que muito melhor, né, é para o homem habitar no fundo do quintal ou numa terra deserta do que numa casa ampla, uma mulher rixosa, né? Ou seja, com uma mulher briguenta. É muito melhor só você morar no fundo do quintal, no terraço, numa terra deserta, né? Com frio, com falta de água, do que você morar numa casa grande, espaçosa e ter uma mulher briguenta, que é como, né, o gotejar de uma pia ali.
o tempo todo nos aborrecendo, certo? Então, infelizmente, filhos insensatos e mulheres briguentas constituem um lar infeliz. Essa é a orientação do Senhor para nós através dessa lição, certo? A nossa quinta lição eu tirei do verso 14. Olha o que diz o verso 14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Que maravilha, né? Essa vai para os jovens homens que estão noivos ou que estão se preparando, né, para casar, aqueles que estão namorando, aqueles que estão observando alguma menina, alguma moça de longe. Prestem atenção nisso, certo? A orientação que o Senhor tem para nós aqui é que a esposa prudente, certo? Quem a gente só encontra em Deus, né? Esposa prudente, só quem dá é o Senhor. Porque os nossos pais, meus queridos, eles podem nos dar herança, eles podem nos abençoar dando uma casa, né? Ajudando, comprando um carro, abençoando você materialmente, né? Como aqui diz no verso 14, a casa e a fazenda são a herança dos pais, né? Casa e fazenda, bens materiais são heranças que os pais podem dar, certo? Mas uma esposa prudente só em Deus, né? Então, uma esposa prudente, o seu pai e sua mãe não podem lhe dar. O que é que você vai fazer, meu querido? Você vai orar, você vai pedir ao Senhor que mande para a tua vida uma boa esposa, uma esposa sábia, que ajude você a edificar a sua casa. Então, prestem atenção, certo? Orem bastante, busquem a orientação do Senhor, peçam ao Senhor uma esposa prudente, porque só Ele é quem pode dar, tá bom? Nossa sexta lição eu extraí do verso 17. Olha o que diz o verso 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Qual a orientação aqui? Né? Ajude a quem precisa e Deus lhe recompensará, certo? A gente até falou aqui sobre a questão de fazer o bem em outras lições, sobre a questão da generosidade, certo? E isso também está dentro dessas lições, né? Eu até poderia não ter incluído, mas eu fiz questão, mais uma vez a gente está reforçando aqui, ajude quem precisa e Deus lhe recompensará. Agora, não faça isso por interesse, faça isso por amor, faça isso por generosidade, faça isso por bondade, faça isso por fé, certo? Porque diz assim, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Quando você está ajudando alguma pessoa necessitada, é como se você estivesse ajudando ao Senhor, certo? É como se você estivesse emprestando a Deus e Ele lhe pagará o seu benefício, ou seja, Deus vai nos recompensar. Quem aqui desinteressadamente não ajudou ou ajuda alguém que precisa e lá na frente nós somos abençoados e a gente nem sabe. Eu já recebi tantas bênçãos na minha vida, né? E também, graças a Deus, já tive a oportunidade de ajudar algumas pessoas e o Senhor tem abençoado tanto a minha vida e eu creio que são as recompensas que vêm por fazermos o bem, por sermos generosos, por ajudar uma pessoa necessitada, tá certo? Então a orientação do Senhor é essa, ajude quem precisa, ajude o necessitado, que Deus vai lhe recompensar. Nossa última lição eu extraí do verso 27, que é a nossa sétima lição. Olha o que nos diz o verso 27. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento, certo? Qual a orientação que o Senhor tem para nós? Olha só, cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. Deus está dizendo para nós aqui o seguinte, cuidado com o que você ouve. Como, irmão? Esse versículo está dizendo isso? Sim. Ele está dizendo assim, olha, cessa, filho meu, que ouvindo a instrução de te desviar das palavras do conhecimento. Deus está dizendo para nós assim, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você ouve, com as besteiras, as tolices do mundo que você está dando atenção, que elas podem corromper todo o conhecimento que você já aprendeu, certo? Nós estamos meditando na palavra, né? Você que está nos ouvindo, aí estamos buscando ao Senhor em oração, mas aí gastamos muito mais tempo
né, ouvindo besteiras, tolices, dando ouvido a essas coisas. Então isso pode corromper todo o conhecimento que a gente já aprendeu. Por isso aqui está dizendo, olha, cessa, tenha cuidado, pare, né? Filho meu, ouvindo a instrução e te desviares das palavras do conhecimento. Né? Então tenha cuidado com o que você ouve por aí, para que isso não possa te desviar de tudo que você já aprendeu até agora. Né? Então cuidado com o que você ouve, tá bom, meu querido? Essas foram as lições que eu extraí aqui do capítulo 19, no nosso episódio número 15. Então a primeira lição é, não é bom agir sem pensar. Nossa segunda lição, a riqueza pode atrair falsos amigos. Nossa terceira lição, o mentiroso não escapará. Nossa quarta lição, filhos insensatos e esposa briguenta constituem um lar infeliz. Quinta lição, é isso mesmo, a esposa prudente, ela vem de Deus. Só Deus é quem pode dar uma esposa prudente. Sexta lição, ajuda quem precisa e Deus lhe recompensará. E nossa sétima lição, cuidado com o que você ouve. Agora, vamos ver os outros versículos, né, que eu não falei aqui para vocês, porque nós já estudamos em lições anteriores, certo? Então, sobre o tema, né, que eu não falei aqui com você, da honestidade, né, nós vamos ter aqui orientações para isso no versículo 1. Sobre o poder dos presentes, nós vamos ter orientações para esse tema no verso 6. Busca pela sabedoria, verso 8, certo? Sobre a questão do autocontrole, verso 11. Sobre a questão da preguiça, 15 e 24. Sobre a questão de que o sábio, ele habita em segurança, nós vamos ter o verso 16 e 23. Sobre a questão de disciplinar os filhos, verso 18. Sobre os conselhos, verso 20. Sobre a questão da correção, também o verso 20. Viver na dependência de Deus, tá? Gente, nós temos aí o verso 21 falando sobre esse tema. Sobre a questão da generosidade, sobre a questão de fazer o bem, né? Foram duas lições que nós estudamos separadamente. Nós temos o verso 22. Não perder tempo com o insensato. Vamos encontrar também algo sobre esse assunto no verso 25. Os filhos sem juízo, o verso 26. E sobre as pessoas más são atraídas pela maldade, nós vamos encontrar isso no verso 28, tá bom? Então encerramos aqui esta lição, espero que você tenha aprendido e até o próximo episódio, número 16, com a graça do nosso Salvador.